E aí, estudante, você já se pegou resolvendo uma questão de química e de física, em que você até entendia o conceito, mas não conseguia resolver a questão porque tinha um problema com a matemática? Pois é, eu sei que isso é uma questão muito comum. É bastante frequente isso de acontecer com os estudantes, de não dominarem os princípios básicos em matemática para resolver questões de física, resolver questões de química, ou até questões de matemática mesmo, de temas mais avançados. Com certeza, se vocês dominassem a aritmética, trigonometria, geometria, as coisas seriam bem diferentes. Por exemplo, olha essa questão da CPK em 2003. Você acha ela fácil? Cheia de frações, radicais, dízimas periódicas, notação científica, enfim, parece uma questão que a princípio assusta. Se você quer aprender como fazer, como resolver essas questões com tranquilidade, acompanhe essa minha série de vídeos. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Beleza! A aula de hoje a gente vai tratar dos conjuntos numéricos e suas propriedades. Não vou trazer aqui nada com formalismo matemático. Vou trazer de forma simples para que vocês entendam, comecem a perceber, comecem a ler matemática, né? Entender a notação matemática, entender a notação de conjuntos. E o domínio das propriedades é muito importante para o avanço dos estudos em matemática, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números inteiros positivos, né? 0, 1, 2, 3, enfim. Não temos nada negativo aqui. Esse aqui é o primeiro conjunto que a gente tem contato no ensino fundamental, no primário ainda, né? No conjunto dos números naturais, temos apenas duas operações fundamentais, que é a adição e a multiplicação. Sendo que a multiplicação é um caso à parte de adição, né? A adição simplesmente é a soma dos números, né? Eu tenho um número x, eu tenho um outro número y, né? Que é diferente do x, por isso que recebe uma letra diferente. Eu tenho um x, eu tenho um y, faço a soma deles e vou ter um outro número. E a multiplicação é o produto desses dois números, né? Eu tenho um x vezes um y. Nada mais é do que a soma repetidas vezes do mesmo valor, né? Então, por exemplo, se eu tenho 3 vezes 15, é a mesma coisa de eu somar 3 5 vezes. Vai dar 15. E como vocês vão ver, eu posso fazer isso de outra forma. Eu posso somar o 5 3 vezes, que também vai dar o mesmo valor 15. Né? Então, é um caso específico de soma. Seria a multiplicação. Por que eu digo que elas são as duas operações fundamentais do conjunto dos números naturais? Porque ela tem essa importante propriedade aqui, que é de fechamento. O que é a propriedade de fechamento? É o seguinte: dado um x, um número qualquer, e um y, um outro número qualquer, que pertençam aos naturais, a soma e o produto também vai sempre resultar em número natural. Assim como a gente viu, a soma, por exemplo, de 3 mais 5 é 8. 3 é natural, 5 é natural, 8 também é natural. O produto 3 vezes 5 vai dar 15, que também é um número natural. Então, isso é o que determina que a adição e a multiplicação são fechadas para os números naturais. E são as únicas operações fundamentais que são fechadas nos naturais. A gente vai ver isso por quê. Tá? Então, quais são as outras propriedades dos naturais? Então, eu tenho uma propriedade associativa, que eu vou chamar de A1, primeira propriedade da adição, que é o seguinte: a ordem que eu vou somar 3 ou mais termos não importa. Tá? Então, se eu tenho 3 termos aqui, x, y, z, eu posso somar x, y primeiro e depois somar o z, ou posso somar y, z primeiro e depois somar com x. Né? Então, eu tenho um x mais um y mais um z. Eu posso fazer primeiro x mais y e depois mais z.
eu posso fazer primeiro y mais z e somar com x, e eu ainda posso fazer x mais z e depois somar com y. A minha preferência, tá? Então, associativa significa isso. A ordem que eu somar não altera o resultado. Assim como na multiplicação. Então, a propriedade associativa para a multiplicação, vamos chamar de M1, é a mesma coisa. Ó. XYZ é igual a XYZ. Né? O produto eu posso fazer primeiro XY multiplicar por Z, ou posso fazer o primeiro produto YZ e depois multiplicar por X. Também posso fazer XZ, né? Posso fazer também primeiro XZ e depois multiplicar por Y. Isso aqui não vai alterar o meu resultado. Então, por exemplo, eu tenho 1 vezes 2 vezes 3. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Eu posso fazer 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6 também. E posso fazer 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. O resultado não se altera. A segunda propriedade é a propriedade comutativa. Tá? Vamos chamar aqui de A2, é a comutativa para a adição. X mais y igual a y mais x. Né? Então, ó, tenho 3 mais 5 igual a 5 mais 3. Isso aqui parece ser óbvio, mas ele é importante ser falado porque quando a gente está trabalhando com subtração, números negativos, pode ser que isso aqui ajude, esse tipo de raciocínio vai ajudar. Eu mostro uns exemplos mais na frente. Essa propriedade comutativa também é verdadeira para a multiplicação. A propriedade M2 me diz que xy também é igual a yx. Ou seja, tanto faz eu fazer o produto xy como o produto yx, o resultado é o mesmo. Né? Então, 3 vezes 5 igual a 5 vezes 3. Isso não altera o resultado. Ok? Temos a chamada propriedade do elemento neutro. Tá? Qual que é a propriedade do elemento neutro? Ela me diz o seguinte, que ela sempre vai retornar o mesmo valor inicial. Então, por exemplo, qual que é a propriedade A3 para adição? Eu tenho um x, estou somando com y e está dando x. Né? O que acontece? A única forma de eu somar x com y e resultar em x é esse número aqui sendo neutro. Tá? E o número neutro para adição é o zero. Então, o zero é o elemento neutro da adição. Então, toda vez que eu somar x mais zero, vai resultar em x. Porque o zero não faz diferença para a adição. Tá? Eu também tenho um elemento neutro para a multiplicação, mas é o produto. Né? Então, o número vai ser 1. Não é o zero. Veja bem, se eu tenho um número qualquer, x, e multiplico por zero, vai dar zero. Esse número não é esse aqui, a menos que o x tenha sido zero antes. Tá? O produto, a propriedade do elemento neutro retorna para o valor inicial. Então, eu tenho um x que vou multiplicar por alguma coisa aqui e vai dar x. Que alguma coisa é essa aqui? É 1. Então, quando a soma volta um x, né, volta o valor inicial, significa que eu estou somando com o elemento neutro. Então, esse elemento neutro para a adição é o zero. Já no produto, quando o produto resulta no elemento inicial, né, resultou em x, x vezes y resultou em x, significa que eu usei o produto com o elemento neutro. Para a multiplicação, o elemento neutro é 1. Então, toda vez que eu multiplicar por 1, vai resultar no número anterior. Toda vez que eu somar com zero, vai resultar no número anterior. E por fim, a gente tem uma propriedade chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ou seja, eu estou juntando as duas propriedades. Vamos chamar ela de D. E o que é isso? Vocês devem conhecer como o famoso chuveirinho. Né? Quando eu tenho um produto x multiplicando uma soma, eu posso resolver a soma e depois multiplicar, ou posso distribuir a multiplicação. Então, eu posso fazer primeiro x vezes y e depois somar com x vezes z. Então, digamos que eu tenho 3 que multiplica 5 mais 8. Né? Isso aqui tem duas formas de ser resolvida. Ou eu distribuo 3 vezes 5 mais 3 vezes 8. 3 vezes 5 mais 3 vezes 8. E resolvo. 3 vezes 5, 15.
3 vezes 8, 24. A soma disso aqui dá 39. Ou eu posso fazer 3 vezes 5 mais 8. 5 mais 8 é 13, né? 3 vezes 13, 39. Com números, é arbitrário o que você quiser fazer, né? Mas com incógnitas, quando aparecerem letras e outros tipos de questões mais avançadas, às vezes é interessante fazer distributiva, pode ajudar mais, né? E quais são as limitações das propriedades? A subtração, ela não é uma propriedade fechada em N, tá? Lembra lá da propriedade de fechamento? Tá? Ela não é fechada em N. Ela não vale para todo AB pertencente a N. Esse símbolo aqui é para todo. Tá? Então, basta que eu pegue uma subtração sendo A menor que o B, que eu não vou ter um resultado em N. Por exemplo, 3 mais 5 dá 8. 3 vezes 5 dá 15. 8 pertence a N, 15 pertence a N. Mas 3 menos 5 não pertence a N. Tá? Isso aqui não existe em números naturais, né? Os números naturais começa do zero para frente. Então, esse número aqui não existe, não tem como eu fazer essa subtração nos números naturais. A divisão também não é operação em N. Tá? Então, para qualquer número diferente de 1, 1 sobre A não existe. Então, por exemplo, pego 3. 3 pertence a N. Mas, por exemplo, se eu quiser dividir 1 por 3, isso aqui não dá um resultado natural, né? Não existe resultado nos números naturais para isso aqui. Então, são duas operações que não são fechadas em N. Tá? Então, o que foi feito para contornar isso aí? Foi criado o conjunto dos números inteiros.